Aproveitar para falar um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje. Mas antes de começar, eu queria fazer um acordo com vocês. Nos próximos 45 a 60 minutos eu não vou falar sobre churn em si. Eu sei que o programa diz que sim, mas o churn não é um assunto de hoje, né? O assunto de hoje é uma coisa que acontece muito antes dele. Enquanto todos os indicadores dizem que tá tudo bem, né? E no final vou deixar com vocês aí algumas perguntas, né, para vocês começarem já de uma forma mais acionável, executar na segunda-feira de manhã, sem precisar comprar ferramenta, sem contratar ninguém, tá? Então vamos lá. Antes, deixa eu começar medindo a sala, né? Levanta a mão ou reage aí, né? Quem acredita que consegue prever o churn da sua base, né? Provavelmente a maioria acredita e faz sentido. A gente construiu aí Health Score, modelos preditivos, dashboards, machine learning, né? Enfim, acaba que a indústria inteira, né, acabou investindo uma década nisso, né? Todo o mercado, enfim, tem falado muito sobre isso. Só que eu vou passar para próximos minutos tentando mostrar uma coisa um pouquinho mais desconfortável, que talvez a gente tenha ficado muito bom em prever o evento errado. Então, repara o que essas métricas aqui geralmente têm em comum, né? Todas essas métricas, né, Health Score, NPS, enfim, disparam um alerta depois, né, quando a ruptura de valor já aconteceu, quando a decisão já foi tomada, e aí acontece aquilo que todo mundo já viveu, mesmo com o painel inteiro aí montado, a gente continua sendo surpreendido, né? Passei anos incomodado com isso, né? Então como pode aí uma década de indicadores e a surpresa sempre continua a mesma, até perceber um padrão, né, que todos esses indicadores, no fim das contas, são fotografias do fim, né? Não são diagnósticos, né? Não são preditivos, de uma certa forma, são autópsias, né? E ninguém salva um paciente com autópsia. Então, veja bem as palavras que a gente usa, né, todo dia: churn, risco, cancelamento, downgrade, né? Faça um teste comigo, pense no último cliente que cancelou e pegou vocês de surpresa. Em que momento que vocês ficaram sabendo? Então, aposto que foi quando alguma dessas 4 palavras já tinha aparecido, né? Então, quando o problema já tinha acontecido e a decisão já estava tomada, né? Então a gente sempre chega depois, né? E a pergunta é depois do quê, especificamente. Então, deixa eu contar um pouquinho de onde veio o nome dessa palestra. Na verdade, né, todo mundo aqui já escolheu melancia na feira, né? Já comeu melancia. Não sei se vocês todos gostam de melancia, mas o conceito da melancia, ela fala muito da nossa realidade. A gente olha para a casca, bate, escuta o som, leva para casa confiante, né? E, enfim, e a gente sabe que a melancia ela traz um sinal muito semelhante ao que os nossos painéis de Health Score mostram, né? Que parece que é um mecanismo, ou assim como uma fruta, que é verde por fora, mas na verdade é vermelho por dentro, né? Esse vermelho, por muitas vezes, pode inclusive já estar estragado há muito tempo, né? Então os clientes fazem exatamente isso, né? Por fora parece tudo saudável, né? Os indicadores todos verdes, né? Mas por dentro o valor já se deteriorou em silêncio, né? E isso que eu chamo de efeito melancia. O efeito melancia, ele tem uma assinatura, né? Então, como a gente fala, né? Quando está tudo verde e ainda assim o cliente pede cancelamento, o famoso churn invisível, né? Como que isso é possível? Mas basicamente é porque tudo que a gente mede nele, ou que a gente insere de parâmetros, independente de quais foram os parâmetros que a gente bota lá, a subjetividade que isso envolve, a ponderação que a gente faz, geralmente é muito baseado em uso, em atividade, né? E medir atividade não gera impacto. Então, guardem um pouco dessa definição, porque mais do que impacto, a gente precisa medir valor, e ela vai voltar bastante vezes aí ao longo da nossa palestra de hoje. Quem vai cancelar, né? Quantas reuniões aí de forecast aí começam exatamente com essa pergunta, né? Sempre mais para o final do mês vem aquela pergunta, né? O gestor, o diretoria, o board sempre traz, né? Parece a pergunta mais óbvia do mundo, né?
E eu quero tentar convencer vocês de que ela é o maior problema da nossa área, né? Ainda não vou responder isso agora, mas guardem ela aí, porque eu vou tentar convencer vocês de que essa não é a pergunta certa a ser feita, tá? Por que essa pergunta ignora, na verdade? Porque, no fim das contas, o churn, como a gente falou, é o fim da linha, né? A queda ela começou meses antes. O cancelamento em si ele é só uma burocracia, no momento ali que o cliente finalmente ganha coragem ou alguma prioridade na agenda para formalizar ali um distrato de uma decisão que já tinha sido tomada há muito tempo por dentro, né? O efeito melancia ele opera, na verdade, debaixo da superfície, na verdade, né? Então, quando aquela bolinha do dashboard finalmente fica vermelha, né, e que sinaliza realmente que o cliente pode sinalizar um potencial risco, ali não começou o problema, né? Basicamente, ali terminou a gestão. O que começa ali é a autópsia, né? Então, provavelmente ali o cliente já está morto quando isso acontece, né? Então, o que acontece? Muito provavelmente, né, acho que recapitulando um pouco o mistério até aqui, né, será que o problema é a qualidade das ferramentas? Ou será que todo esse tempo a gente estivesse fazendo a pergunta errada e ignorando aí a verdadeira métrica de sobrevivência de uma empresa, principalmente recorrente, né? Então, é essa segunda hipótese que eu quero explorar com vocês agora, que se a gente estiver prevendo ou tentando prever o evento errado, né? Bom, acho que mais do que isso, né? Então, se o churn não é o problema, o que realmente a gente deveria estar prevendo, né? Então, acho que para responder essa pergunta, a gente tem que trazer não uma ferramenta nova em si, mas propor algo mais incômodo, um pouco mais a fundo. Quem sabe a gente troque o paradigma. E paradigmas, eles não mudam assim em cima do que você faz, geralmente. Eles mudam para onde que você olha. Então, basicamente, ele muda a matéria-prima, vamos dizer assim, do teu trabalho diário. E é exatamente isso que vem agora. Para tentar exemplificar um pouquinho mais, para fazer essa troca, né? Tentar pegar emprestado aqui um dos executivos mais respeitados aí de qualquer empresa, o CFO, né? Pense no CFO da empresa de vocês chegando numa segunda-feira e anunciando assim, pessoal, hoje eu vou administrar o lucro. Sou estranho, né? Porque ninguém administra o lucro. O CFO administra orçamento, fluxo de caixa, margem, eficiência, né? São processos, né? E é exatamente porque ele governa essa máquina toda, né, de processos com excelência, que no fim das contas o lucro aparece no fim do trimestre, né? Então, o lucro é o que a gente chama é o aplauso, vamos dizer assim, né? E ninguém administra o aplauso, né? Geralmente o que é administrado é o espetáculo, digamos assim, né? Então, fixa esse par, na verdade, né? O CFO administra processos, o lucro é uma consequência, tá? Segure esse raciocínio porque eu vou fazer uma pergunta bem perigosa. Se ninguém administra lucro, e acho que aqui é muito bem importante trazer esse conceito, né? Porque às vezes talvez a gente esteja muito tempo medindo eventos e muito pouco tempo olhando processos, né? Se ninguém administra o lucro, por que o Customer Success administra o churn, né? Por que Customer Success não poderia ou não deveria fazer o mesmo que o CFO faz, né? Acontece que o mercado, por muito tempo, o mercado de Customer Success em si, como ele foi fundado, digamos assim, a primeira onda de CS, sempre foi muito focado em orientar bombeiros, vamos chamar assim, né? Transformando um pouco o Customer Success numa área anti-churn, digamos assim, né? É como se a gente tivesse criado uma diretoria de antidesperdício, né, em vez de uma diretoria de eficiência em si, né? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Porque quem nasce aí para evitar perda
tem o teto estratégico limitado aí no dia a dia da fundação. Ele fica na defensiva e fica lá por todo esse tempo, né? Tem uma explicação um pouco mais histórica para isso, na verdade, né? Acho que, de uma certa forma, é isso que eu chamo do o pecado original do CS, como eu falei, né? Tem a ondas iniciais, o SaaS explode, o churn começa a ameaçar o modelo e a área originalmente nasce como uma resposta de emergência, né? Um departamento anti-cancelamento, né? Nasceu muito apagando incêndio. E quem nasce bombeiro, como eu falei, raramente, muito raramente, é convidado para ser o governante da cidade ou para desenhar a cidade, né? Então, o que acontece, né? Que é como que geralmente o mercado, né, tem visto isso, né? Enfim, pode crer que eu tenho tentado, assim, já há anos, né? Quem me conhece sabe que eu tenho há quase 10 anos aí tentando evangelizar o mercado, né, sobre a importância do Customer Success, que Customer Success não é somente uma área, né, orientada à retenção, que nós já estamos aí na terceira onda, muito orientada a impacto, a ROI, a crescimento, né, mas mesmo assim a gente ainda vê muitos empresários e muitas empresas, né, associando o Customer Success diretamente como um centro de custo, né, como apaga incêndio, como retenção, como focado em desconto, em relacionamento, né, deixa lá para a área do time de CS, né, como se fosse um suporte de luxo, um saque de luxo, né. Então, né, se vocês olharem bem, né, centro de custo, apaga incêndio, focado em renovação, né, nenhuma delas fala ali sobre riqueza, né. Todas elas são defensivas, digamos assim, né. Todas elas falam sobre problemas, sobre coisas, né, que já aconteceram, né. O churn, então, ele não é uma causa em si, né? Ele é uma consequência, né? Porque se o vocabulário ele entrega esse problema, essa frase resolve ele, né? Porque essa é a primeira vez que eu digo isso hoje, acho que não vai ser a última, na verdade, né? Porque quando você, de uma certa maneira, aceita essa frase, a gestão da base ela muda um pouco de premissa, né? Porque a gente para de ficar tentando salvar as renovações no último mês, que é tentar ficar gerenciando essa consequência e passa a pensar em como que eu governo esses processos e essas evidências de valor que interferem nesse processo, que seria, no caso, muito similar ao que a gente está falando de gerenciar a causa, né? Então, o que é, como o CFO, né, que administra esses processos para chegar no lucro, né, e CS também tem processos para chegar na retenção, né? O que acontece dentro dessa caixa aqui dentro, né? Porque a gente tem muito tentado focar em direto para a retenção e não em pensar em iniciativas o que acontecem aqui dentro dessa casa. Então, a gente costuma dizer que CS deveria fazer o mesmo que o CFO, né? A gestão da base deveria operar muito sobre essa mesma premissa, né, de parar de tentar salvar a renovação e focar a nossa energia em governar esse processo, né? Porque, enfim, a gente tem uma verdade meio libertadora escondida ali, na verdade, né, que tu não pode gerenciar uma coisa que já aconteceu, né, como a gente falou, que tentar administrar churn é tentar administrar a fumaça depois que a casa já queimou, né, então ninguém aqui é bombeiro de fumaça, né, então o efeito colateral dessa mudança é isso, né, a área que é apresentada como centro de custo, área de retenção, equipe de relacionamento passa a ser vista muito mais estrategicamente, né, com as mesmas pessoas, na verdade, né. Então aqui traz um pouco essa visão, né, porque o nosso foco é muito, não é em relação a administrar o churn em si, e mudar um pouco essa visão de como que o board, enfim, como que as nossas cadeiras, de uma certa maneira, são vistas e são percebidas dentro da organização, né. Esse objeto tem nome, na verdade, né? Esse nome é valor, né? E o que transforma a pergunta lá do começo, lembra? Quem vai cancelar? Nessa daqui, o cliente ainda percebe valor, então a percepção do valor, né? E essa percepção às vezes é muito difícil de ser escondida, porque às vezes é só uma percepção, é só uma subjetividade. Então, será que esse valor, como que a gente pega uma promessa que o marketing prometeu,
Geralmente o marketing fala sobre proposta de valor, né? O time de vendas geralmente fala muito no sentido de, né, comunicar esse valor, né, então ao longo do processo comercial. E o cliente entra para dentro de casa com uma promessa, com uma percepção de valor, né? E a percepção de valor não é muito, também é meio que subjetivo, né? Então será que não é importante a gente pensar em outras formas um pouco mais tangíveis de identificar realmente qual que é esse valor, o que é que realmente o cara comprou, né, por trás, né, por que ele escolheu a nossa ferramenta, aquela famoso exemplo lá que todo mundo já cansou de ver, né, da furadeira e do furo, enfim, no fim das contas, né, ninguém acorda comprando um software ou comprando uma solução qualquer, né, sempre quer o que está por trás disso. E valor é uma palavra bem importante porque ele carrega muito essa função do que nós temos e o que os clientes entendem como valor, né? Só que cada vez mais o mercado de serviços, cada vez mais muito comoditizado, a gente precisa pensar em deixar o mais tangível possível esse valor, porque no fim das contas é isso que a gente vai conseguir usar como gatilhos para antecipar essa perda, tá? Por exemplo, a gente mede muito login, uso, tickets, NPS e reuniões, né? Então, mas a pergunta é, né, o cliente ainda percebe valor, né? Mas meu cliente usa a plataforma todo dia. Beleza, usa aí. Pode usar, né? Mas um médico não declara um paciente saudável só porque ele está andando, na verdade, né? Então a gente chama que temperatura não é doença, na verdade, né? Assim como atividade também não é valor, né? Então atividade é comportamento, né? Valor é percepção de resultado. E percepção de resultado mora na cabeça de uma pessoa específica, né? Muito provavelmente não é a pessoa que usa o nosso software, né? Então você já deve ter sentido isso na prática, essa diferença entre o usuário e o decisor, né? Beleza. Então, segunda vez da frase agora com um quadro mais completo aqui, né? O churn não é uma causa, é uma consequência, né? Então, se o CFO não administra lucro, ele administra receita, margem, fluxo de caixa, e o lucro é consequência. Então, o CS não deveria administrar a retenção em si, o que ele deveria fazer é administrar todo o sistema, ou ecossistema, vamos chamar assim, que produz valor, né? A retenção em si acaba sendo consequência, a expansão é consequência, a receita é consequência, né? Então, o paralelo fecha perfeito, né? Não é coincidência, né? Na prática, a diferença é essa tela aqui, né? Essa tela aqui, ela traz de um lado que a gente vê, né, o churn, o NRR, a renovação, indicadores de resultado, de uma certa forma, um efeito atrasado, na verdade, né? Qualquer indicador, né, é um efeito atrasado, né? Ele é um lagging indicator, e o que já aconteceu, e do outro lado, o que a gente deveria gerenciar em si, né? Muito mais do que leading indicators, mas mais no sentido de quais são os objetivos, né? O que há por trás, né, desse cliente. Então, descobrir o que é valor para o cliente, né? Comprovar, né, que esse valor realmente foi entregue para o cliente, né? Como que esse valor percorre ao longo da jornada do cliente e como que a gente pode capturar essas evidências e capturar esse valor de volta para a empresa, né, ao longo do processo, né? Porque esses são os indicadores de processo, esse é o processo, isso que vai acontecer, né? As empresas maduras acabam gerenciando mais o lado direito, né, e acabam recebendo, consequentemente, o lado esquerdo de presente, vamos dizer assim, tá? Então, acho que aqui trago um pouco mais visual o que eu acabei de falar, né, que, então, processos do CFO é disso, e processos relacionados à descoberta, comprovação e expansão de valor gera essa retenção, né? Então, o nosso processo, o nosso foco tem que ser muito no sentido de quais são os processos que produzem essa retenção, tá certo? E aí acaba o que eu falei, que retenção é consequência, expansão é consequência e receita é consequência. Correto? Beleza. Por quê? Porque o problema é, como a gente falou ali, nunca foi, né, o processo em si nunca foi prever o churn, né? O processo sempre foi no sentido de perda de valor, né? E se a gente tivesse, né, se perguntando, né, se o cliente que cancelou no mês passado, na verdade, né, provavelmente ele foi embora meses antes, né, então vocês só ficaram sabendo agora, ok? Então, se o que se perde primeiro é valor, então esse valor, de uma certa maneira, ele precisa ser governado, e para governar qualquer coisa, tu precisa de um sistema.
né? E é ele que eu trouxe para mostrar, né, quais sistemas que a gente tem implementado, né, baseado em valor, né, nos nossos clientes, enfim, e trazido cada vez mais isso enquanto um sistema operacional que se instala, né, dentro de operações de CS, para que a gente consiga trazer resultados mais assertivos aí na antecipação da retenção, né? Bom, vamos lá. Então, acho que assim, como eu falei, né, o problema nunca foi prever churn, o problema sempre foi prever a perda de valor, né? Então, empresas, elas não perdem clientes primeiro, elas perdem valor. O churn não é em si o começo da história, ele é o último capítulo. Então, mais do que prever churn, o nosso foco tem que ser prever a perda progressiva de valor, né? Então, acho que essa é um pouco do nosso objetivo aqui, né? A gente é um primeiro movimento de mudança, né? A gente parar de prever churn para começar a passar a prever a perda progressiva de valor. Parece só uma troca de palavra, mas não é. É uma troca basicamente do que a tua equipe olha provavelmente todo santo dia, né? Né, tudo que a gente vê lá de venda, uso, né? Olha essa linha aqui. Aqui. Olha essa linha aqui. Muito provavelmente, né? Começa na venda, o cara começa a usar, em algum momento ocorreu uma perda de valor ali, né? E ali depois tem uma decisão, uma renovação e o cancelamento, né? Uma tentativa de renovação e o cancelamento, né? Então, o que acontece? Isso significa que o cara pode passar meses em silêncio, meses em que o contrato está rodando ali, os logins acontecendo, ninguém reclamando nada, ninguém percebendo nada, porque ninguém está olhando para o lugar certo. Eu acho que é exatamente aí dentro desse silêncio que a gente quer aprender a operar, na verdade, né? Então, entender o que acontece dentro desses meses de silêncio, antecipar isso, identificar quando que acontece essa perda de valor, diagnosticar isso e assim, pensar em intervenções que ajudem a isso, né? Então, mais uma vez, essa frase, né, agora ela vira uma régua, né, de que o churn não é uma causa, né, é uma consequência, né? Então, o CS, o que tem dentro daquela caixinha que a gente chamava processos, na verdade, a gente vai substituir agora pelo ciclo de valor, na verdade, né? Então, tudo que a gente apresentar daqui para frente, testem baseado nessa régua, na verdade, né? Então, o que nós fizemos, como a gente não administra churn, o nosso foco é administrar valor. Então, desde o momento que a promessa é feita na venda, até a forma como ela é comprovada, né, descoberta, vamos dizer assim, né, comprovada, expandida e capturada repetidamente, né, o valor é a única coisa que, de fato, pode ser governado em si. A gente pode influenciar ele de uma certa forma, certo? E aqui a gente tem um pouco dessa visão do ciclo do valor, né? Por que isso acontece, né? É assim que ele se governa, né? Este que é o ciclo, né? Descobrir, comprovar, expandir, capturar, né? Então são 4 palavras, né? Um círculo sem início e sem fim, né? Um flywheel, né? A lógica é que a gente precisa descobrir qual resultado importa para o cliente agora, especialmente no mercado B2B, né? Não é um CPF, não é um CNPJ que compra de um outro CNPJ, né? Dentro daquele CNPJ lá há diversos stakeholders, com CPFs que têm objetivos completamente distintos, né? Então, se você quiser aprofundar mais, procura aí a pirâmide da Bain Company sobre as decisões de compra B2B, você vai ver que tem diversas influências funcionais, sociais, simbólicas, econômicas que influenciam uma decisão de compra, e a gente precisa saber o que para cada stakeholder por trás da compra, né, comprou, para que a gente consiga demonstrar, comprovar, né, e, consequentemente, com isso, fazer com que ele expanda e siga expandindo e, naturalmente, a gente consiga capturar isso de volta para dentro da empresa, né? Então, basicamente, o processo é esse. A gente comprova que a gente está entregando esse resultado, consequentemente, a gente expande a partir da confiança que essa prova gerou, ou que essa evidência trouxe para dentro de casa, e aí, consequentemente, a gente consiga capturar o resultado econômico disso como um patrimônio da empresa, naturalmente retroalimentando aí a próxima volta, né? Então, aí, minha meta aqui dos próximos 20 minutos que a gente consiga desenhar isso num guardanapo, né, se vocês quiserem, né, ou de cabeça, porque a gente vai abrir cada uma delas, uma por uma, daqui para frente, tá? Mas antes de abrir a primeira, acho que é importante vocês botarem essa pergunta, né? Então, em vez da gente se perguntar daqui para frente quem que vai cancelar,
é bom que vocês perguntem em qual etapa do ciclo de valor o cliente deixou de evoluir, né? Em qual etapa desse ciclo de valor houve essa ruptura, na verdade, né? Eu acho que é diferente a pergunta que a gente faz, né? A pergunta, quando a gente pergunta quem vai cancelar, parece gerar pânico, desconto, e essa nova pergunta, ela gera um diagnóstico, ela gera ação, né? É uma pergunta, ela praticamente ela vai mudar a pauta, né? Ela muda como se fosse a arquitetura do playbook, né? O tempo de reação em si do time inteiro, né? E muda até o health score, né? Porque o health score ele não vai mais perguntar quanto que o cliente usa ou quais são os critérios que impactam ali a ponderação do cliente, mas vai perguntar assim, se existe um baseline, se existe ROI, né? Baseline aqui em inglês, mas é um termo tipo, se existe um indicador comparativo de como é que está a situação do cliente hoje, para que a gente saiba qual que é a transformação que a gente quer gerar para ele depois, né? Qual que é o ROI, né? O decisor está ciente, está validado, ele validou, ele assinou que realmente comprou isso, né? E o ciclo continua evoluindo. Então a gente vai entender que às vezes muita coisa acontece dentro do processo comercial, do processo do marketing, inclusive. Então é por isso que eu gosto de dizer que valor não é necessariamente algo da área de CS em si, mas ele é algo, vamos chamar assim, de toda a área go-to-market, toda a organização da empresa, porque ele percorre todo o ciclo organizacional dentro da empresa, né? Essas perguntas, elas trazem isso, né? E nenhuma dessas 4 perguntas, de uma maneira, se responde com o número de login, ou, né, ou se está usando ou não está usando, né? Então, todas pedem, de uma certa forma, que, né, alguém, de verdade, converse com o cliente, né, sobre resultado, né, sobre impacto, né? E é por isso que Health Score é mais difícil, na verdade, né? No fim, é essa troca de era, na verdade, né? Hoje a gente está muito focado em churn, em risco, em renovação, e amanhã vocês vão começar a estar muito mais focado, né, em evolução do valor, em geração de resultado, em comprovação de impacto, na verdade, né? Então, a diferença entre os dois lados dessa tela, basicamente a diferença entre reagir e governar, né? Então, tá bom. Vamos chegar a entender um pouquinho sobre cada um deles, né? Vamos abrir o ciclo aqui, né, um de cada vez, né, cada um aí com um exemplo prático aí, cada um com um teste aí que vocês podem aplicar na própria base, né, e prestem aí atenção na última, que é ela que fecha esse círculo e de uma certa maneira transforma aí o resultado de um cliente, tá? Então, primeira capacidade, né, como eu falo, e por que a gente chama de capacidade, né, porque às vezes isso é um capability, é uma organização, né, é uma skill, né, não é algo que você precisa, é um processo, é um skill que faz parte de todo esse processo de governança de valor, né, a gente precisa desenvolver essa capacidade, né, na nossa equipe, né? Então, a premissa é dura, né? Então, basicamente, o objetivo que justificou a venda, ela tem um prazo de validade, né? Os objetivos, eles são cíclicos, eles mudam, os stakeholders mudam, os champions saem do time, as prioridades mudam também, né? Então, o processo de descoberta, ele tem que ser vivo, na verdade, né? Então, se um cliente contrata algo, um software, basicamente, ele não está de suporte, ele está contratando para reduzir um tempo de resposta de atendimento, mas basicamente o que há por trás disso, né? Se 6 meses depois, por exemplo, troca a liderança da operação, o novo gestor nunca ouviu falar de serviço, provavelmente o que te vai tirar o sono dele agora é rastreabilidade, é compliance, etc. Se a gente continuar reportando, a gente reduz o teu tempo de resposta em 30%, vai estar comprovando ali com perfeição ali um resultado que não importa mais para ninguém dentro da sala, né? Então, pensem nisso, né? Qual foi a última vez que alguém revisitou formalmente ali o objetivo dos seus clientes, né? Se provavelmente a resposta foi no kickoff ou no onboarding, provavelmente faz muito tempo que vocês não fazem esse processo de discovery aí junto com os clientes, tá? Segundo ponto, comprovar valor, né? Que acho que aqui é a frase mais dura da palestra, como a gente falou, né? Que valor não comprovado é somente uma opinião, na verdade, né? E às vezes a gente até demonstra, a gente até entrega valor, mas a gente não demonstra isso para o cliente, para o nosso cliente. Então o caminho da prova, ela tem alguns degraus aqui, né? Então a gente sempre, como eu falei anteriormente, baseline, né? Registrar antes de qualquer entrega qual foi o ponto de partida, né? Quantas horas o time gastava antes de contratar a tua solução, quanto custava o processo manual, né? E ter indicadores aí para acompanhar essa evolução mês a mês,
né? ROI, né? Sempre é muito importante a gente trazer o ROI à mesa, né? Traduzir isso para o idioma de quem está pagando a conta lá, para que a gente não seja só mais uma linha fácil de ser cortada quando qualquer problema dá, né? E evidências, né? Então a gente sempre trazer business cases aí validados por escrito pelo decisor em alguma QBR, em alguma IBR, em alguma reunião de valor aqui, para que a gente consiga, né, cada vez mais estar comprovando isso, né? Acho que tem uma inversão que muda um pouco esse conceito, na verdade, né, que provar valor não é a obrigação do cliente, né, é de quem entrega, né? Então, se o cliente precisa adivinhar quanto que ele ganhou com vocês, na verdade, quem falhou foi a comprovação em si, não o resultado, né? Então, pensem aí, se vocês conseguem se lembrar de cabeça, qual que é o baseline do teu maior cliente, né? Eu acho que como é que ele estava em relação ao indicador dele antes de contratar a tua solução, né, para tu saber o quanto que tu está conseguindo melhorar aquele indicador antes, né? Se vocês não sabem disso, provavelmente é isso que eventualmente pode derrubar uma renovação lá na frente, tá? A terceira capacidade, expansão de valor, e lembre que lá atrás eu prometi mostrar como expansão vira o próximo passo óbvio, na verdade, né? É isso, a expansão ela não é forçada, ela não é uma venda, ela não tem que ser nada naturalmente ou empurrado, né? Ela é colhida, ela não é perseguida, vamos dizer assim, né? Porque ela é colhida porque quando um departamento usa tanto, com tanto resultado provado, na verdade, né, não tem uma necessidade de fazer um pitch. Provavelmente até nesse momento do discovery a gente já deixa amarrado muitas vezes qual que são os jobs adjacentes que aquela solução pode vir a gerar, né, e aí tem infinitas teorias e práticas ali que se fala, né, mas a maior dela é do Vern Harnish, né, que fala sobre os vales da morte, né, quando tu atinge o patamar, tu naturalmente entra num outro vale, então ou tem outros desafios que tu precisa continuar explorando a partir deles, na verdade, né? Então, é isso que esse conceito quer dizer, na verdade, né? Quando a gente consegue comprovar que houve uma demonstração de valor, naturalmente o cara vai querer botar mais dinheiro e seguir evoluindo, seja através de mais licenças com upsell, ou seja, através de outros serviços com cross-sell, né? Então, a comprovação do valor, ou o que em inglês chama-se de value realization, na verdade, você já deve ter ouvido muito esse termo aí também, né, se baseia-se muito nisso, na verdade, né? Então, quando o CS ele vira meio que um vendedor disfarçado, o conceito estratégico da reunião morre, né? Então, a expansão de verdade ela é uma consequência da prova que a gente construiu na etapa anterior, né? E vocês vão ver que como uma etapa acaba alimentando a outra, esse ciclo ele não é só decorativo em si, né? E a quarta capacidade em si é a captura de valor em si, que é aqui que o círculo se fecha em si, quando a expansão acabou de gerar um resultado econômico, né? Esse resultado ele vira um patrimônio da empresa, né? Então, o que a gente quer dizer isso, né? Se o CS resolve um problema complexo para um cliente, ótimo, né? Mas se isso fica só na cabeça dele, 6 meses depois muda de emprego, o conhecimento vai junto, né? Acho que capturar também transformar isso, aquilo que foi comprovado, né, em algum case, em algum business case, e disseminar isso para dentro da empresa, né, o que eu chamo de retroalimentar, né, todo o processo de go-to-market, né, usar isso para o marketing poder prometer coisas um pouquinho mais específicas, evidências mais fáceis, ajudar o teu processo de pré-venda, no teu processo comercial em si, para usar numa próxima negociação, trazer um benchmark, né, que a liderança pode citar no board, né, num determinado padrão que o produto pode incorporar eventualmente dentro do onboarding ou dentro de uma feature específica, né? Então, o que a gente não consegue capturar, de uma certa maneira, a empresa paga para ter que sempre reaprender, na verdade, né? Então, o que é capturado sempre vira ponto de partida ali para a próxima descoberta e, consequentemente, a roda gira, né? Então, o ciclo completo, ele traz um pouco de reformular um pouquinho melhor o que a gente chamou do vilão da palestra, na verdade, né? Então, o churn, ele não começa quando o ciclo para de evoluir em si, né? Em qualquer uma das 4, na verdade, né? Ela é muito mais no sentido, ele descobrir, na verdade, né? A gente está tentando resolver o problema errado, se comprovar, travou, provavelmente a gente virou opinião, se expandir, travou, provavelmente a confiança estagnou, né, se capturar, travou, a empresa esquece que aprendeu, na verdade, né? Então, sempre quando
existe alguma quebra em algum momento desse ciclo, é porque ali já começou a gerar o potencial decisão do churn, mesmo que ele não tenha falado. Né? E é por isso que vamos chamar assim, disfarça ou faz com que o teu health score seja completamente inoperante ou ineficiente. Né? E não é pelos pesos que tu deu, mas é simplesmente por causa dessa decisão aqui do cliente. Tá bom? Então, o que a gente quer chamar, e todo o conceito do efeito melancia, né, como a gente falou, ele acontece justamente nesse momento. Né? Então, aonde há algum momento dessa interrupção do valor, na verdade, né, é aqui que deu algum problema, na verdade. Né? Então, em alguma dessas 4 engrenagens, a erosão invisível ela começou. Né? Então, ela não acontece lá na renovação, não acontece no cancelamento, ela acontece em algum desses momentos. Tá? Então, o conceito que a gente traz é justamente isso, né? Então, justamente a Koch Partners, ela trabalha muito com esse conceito de ajudar as empresas a governar a trajetória do valor, né? Então, organizar como que o valor percorre o fluxo dentro das organizações e aí, consequentemente, isso traz como é que a gente instala esse sistema de governança, digamos assim, né, que se repete cliente após cliente, né, e que sobrevive, né, à troca de qualquer pessoa dentro do time, né. Acho que também tem uma distinção, né, que separa aí muito de quem entende, de quem decora, né, verdade, né, que toda empresa provavelmente recorrente, ela já vive dentro desse ciclo, né, mesmo sem perceber, né, praticamente toda a perda de valor acontece pela ruptura de uma das 4 etapas, na verdade, né, então é isso que a gente quer dizer que isso aqui não é um framework, né, isso aqui muito provavelmente não é uma metodologia, embora a gente tenha iniciado como um método, ela é um sistema operacional, na verdade, né, um framework ele roda numa área, um sistema operacional é quando roda em toda a empresa, né, então o conceito por trás que a gente chama disso é o sistema operacional de valor, ou em inglês Value Operating System, né, que a gente chama e batiza carinhosamente de VOS, internamente, que é a governança do valor, em que a gente não administra churn, a gente administra valor. Tá bom? Por que isso é um ciclo e não é uma lista? Né? E por que isso não são pilares, digamos assim, na verdade? Né? Porque valor não é um evento, né? O valor é um motor, né? Ele precisa ser alimentado. Né? Então, enquanto descobrir, comprovar, expandir, capturar giram, o valor se sustenta de uma certa forma sozinho. Né? Então, quando qualquer momento da engrenagem parar, o motor naturalmente vai esfriar, né? E aí, consequentemente, você já sabe o nome desse valor sozinho, na verdade, né? Então, consequentemente, aqui tem, né, mais uma vez, a visão do valor, a visão do VOS, né? Descobrir, comprovar, expandir e capturar, né? Então, o VOS ele não administra churn, ele administra valor, né? E tentando olhar ali os 4 pilares, até é só um okay, tipo, parece mais um playbook para o time rodar, né? Só resista um pouquinho porque playbook e framework muda processo de uma área, né? O que a gente está falando aqui é muito no sentido de mudança do objeto de gestão da empresa em si. Acho que isso nenhum playbook faz, né? Porque a governança de valor, como a gente falou, não pertence a um departamento em si, e sim a um sistema inteiro, na verdade. Né? Se o valor, de uma certa maneira, ele se sustenta, a receita acaba sendo o problema de todo mundo, né? Então, consequentemente, isso traz uma visão do impacto, na verdade, né, que a governança de valor traz para a empresa como um todo, né? Bom, acho que consequentemente é isso, né? Então acho que a partir de agora a gente pode começar a entender um pouquinho mais de forma mais prática como isso acontece, né? Então, em vez da gente perguntar quem vai cancelar, a gente fazer aquela pergunta em qual etapa do ciclo de valor esse cliente deixou de evoluir, né? Então acho que a gente precisa entender melhor agora como que a gente interrompe esse efeito melancia na prática, né? Eu acho que essa é a melhor forma, na verdade, né? Porque teoria bonita que não sobrevive, na verdade, né? Acho que assim, né? Não sobrevive a segunda-feira, digamos assim, é só entretenimento, na verdade, né? Então, primeira coisa, a gente tem que ter essa mentalidade, na verdade, né? Que a identificação do risco, na verdade, ela é só o começo. A grande vantagem competitiva que a nossa empresa vai ter está justamente nessa velocidade da intervenção.
Acho que a regra de ouro aqui, que contraria aí todo o instinto, né, é que nunca comece tentando salvar o contrato, né, entra muito no processo de começar diagnosticando a ruptura que acontece. Né? E eu repito aqui, porque é meio que contra-intuitivo de propósito, na verdade, né? A regra número 1 da intervenção é nunca atacar o churn, na verdade, né? Nunca foca em tentar descobrir o churn, ou fazer causas de churn, o churn análise, ou fazer identificação, nem fala desse motivo de cancelamento, né? O cancelamento, o cara fala o que quiser, mas sempre, no fim das contas, vai estar relacionado a alguma desconexão entre preço e valor, na verdade, né? Então, o nosso reflexo antigo sempre tem que ser no sentido de, vamos tentar fazer um saving ou salvar a conta e vamos parar com esse processo defensivo natural que nós temos e vamos entrar numa disciplina muito mais de ataque, né? De ofensividade, né? De como que a gente ataca a causa, né? Atacar o churn é muito no sentido de atacar o sintoma, né? Meio que como a gente fala assim, a gente brinca, dar desconto para a febre, na verdade, né? O nosso objetivo é atacar a causa, e essa causa geralmente ela tem endereço, como a gente falou, toda conta quebra em algum momento específica desse ciclo, na verdade, né? Então, é nesse processo que isso acontece, né? Então, o nosso desafio aqui não é saber se o valor se perdeu, mas é descobrir exatamente onde e em qual momento que ele aconteceu. Então, a gente chama isso de um diagnóstico, né? Precisa fazer um diagnóstico aí antes da intervenção, na verdade, né? E acho que esse diagnóstico, ele é bem importante, na verdade, né? Porque quanto mais a gente consegue organizar isso, né? E ter uma visão mais clara, né, a gente consegue entender, né, aonde aconteceu. Como a gente falou, tem baseline, ele atingiu o primeiro momento de valor, tem ROI comprovado, tem evidência documentada, o decisor validou esse resultado, tem um novo objetivo de negócio, tem um novo stakeholder na mesa, né? O valor precisa voltar a evoluir de uma certa forma, na verdade, né? Então, isso que é a retenção antecipada, né? Então, essa definição ela é bem fina, na verdade, né? Não é a ação antes do churn, né? É a ação antes da perda de valor se tornar irreversível, né? Então, quando isso vira rotina, o cancelamento simplesmente deixa de ser surpresa, e a gente consegue antecipar isso, consegue recolocar o cliente dentro do trilho com mais tempo, né, de reengajar ele e, consequentemente, o cliente melhora muito suas taxas. Eu falo cliente porque, né, como consultor, a gente fala muito cliente, mas nas empresas de vocês vão conseguir aumentar, resolver muito mais as taxas. A gente vai trazer exemplos aqui, casos práticos de como que isso aconteceu, tá bom? Bom, identifiquei a perda de valor, e agora? Acho que essa aqui é a pergunta certa, né? Ela merece um processo em si, não um improviso em si, na verdade, né? E o processo é qual? Sinal, né? Um blueprint disso, né? Identificar o sinal, fazer um diagnóstico, pensar numa intervenção, naturalmente isso gera um valor e aprenda, né? Construa um processo de aprendizado, uma gestão do conhecimento interno para usar isso, né, para retroalimentar também todo o processo como um todo, né? A intervenção ela não é um evento heróico, digamos assim, né? Ela é uma máquina que quanto mais volta ela dá, mais inteligente ela fica, na verdade, né? Então, o que eu quero mostrar agora é um pouco essa máquina, como essa máquina rodou em 3 clientes nossos, né, empresas reais, né, em mercados completamente diferentes, na verdade, né? Acho que, né, prestem atenção no que os 3 casos têm em comum, né? Então, acho que antes dos 3 casos, né, de novo, né, o mapa, né, a intervenção, ela depende inteiramente aqui da etapa em que o valor travou, na verdade, né, então, entender ali, descobrir, comprovar, expandir, capturar, né, acho que errar a etapa, como a gente falou, é um pouco errar o remédio, né, então, de rapidinho aqui, né, um cheat sheet aqui, nosso aqui, né, uma colinha básica aqui, né, um kit diagnóstico aqui por etapa, né, descobrir realmente o que é que realmente entrou, né, o objetivo inicial do cliente mudou, novos decisores entraram, o que realmente ele comprou, né, como que ele tangibiliza essa compra, né, entender um pouquinho mais, comprovar, entender, expandir, entender, capturar, entender em qual momento isso está acontecendo, na verdade, né, então para que a gente com isso consiga, a gente tenha tempo aí para que a gente possa ver isso acontecendo na prática, na verdade, né? Vamos para o território, né? Chega de mapa em si, né? 3 casos de clientes reais aqui nossos, na verdade, né? Que a gente 3, né? Todos os clientes a gente, né? Enfim, como a gente fala, né? Consequentemente, o mercado, naturalmente, ele
por ser, historicamente, CS é uma área mais defensiva, os clientes em si só, quando se fala muito de perdas, eles se sentem até vaidosos no sentido, mesmo que a gente tenha trazido aqui números super relevantes em relação à redução de churn, mas eles se sentem um pouco, vamos chamar assim, receosos em compartilhar suas marcas, quando menciona cases, principalmente alguns clientes nossos, a gente trabalha muito com esse cuidado disso. A gente não trouxe o nome do cliente, mas a gente trouxe um pouco dos cenários em que isso aconteceu, na verdade, né? Então, falar um pouquinho aqui sobre ele, mas a estrutura ela vai ser sempre a mesma, né? Sinal, diagnóstico, intervenção, resultado, aprendizado, né? Porque o método ele funcionou, enfim, eu falei 3 vezes, né? Não são 3 histórias diferentes em si. Ele sempre percorreu, né? Esse processo que vocês também podem fazer nessa mesma forma. O primeiro cliente, né, uma empresa B2B com cerca de 200 clientes, 250 mil de MRR, na verdade, né, uma empresa que trabalha ali na área de gestão de e-commerce, né, e eles estavam com muito problema, muito cancelamento, na verdade, né, os clientes simplesmente não estavam cancelando de repente, né, eles se concentravam muito nos primeiros meses, né, óbvio isso que a gente roda uma cohorte rápida, a gente consegue saber ali onde que está tendo o maior vazamento ali dentro da jornada ali, inclusive o cliente. Claro que tem algumas empresas que têm problemas muito grandes de dados e tem passar por um problema, uma etapa inicial de higienizar dados para que realmente sejam confiáveis ali, né, mas basicamente o cancelamento ele se concentra nos primeiros meses, então muito provavelmente o primeiro valor ele nunca estava chegando no tempo esperado do cliente, né? E aí eu pergunto para vocês, né, se a gente fosse pensar aquelas 4 etapas do ciclo, né, em qual vocês acham que estava a ruptura? Né? Bom, enquanto vocês pensam, lembra da régua, na verdade, né? Identificar o risco é apenas o começo, né? A verdadeira vantagem competitiva é a velocidade da intervenção, tá? Bom, a ruptura ela acontecia muito na expectativa, né? Então a gente falou já isso, né, antes, né? O cliente geralmente ele compra promessas, né, expectativas de transformação, né? E essa promessa nunca chegava ali até a ativação. O problema nunca era na retenção, muito provavelmente era na primeira etapa, na descoberta ali, já quebrada logo ali na largada, né? Então, qual que é a intervenção que a gente tem que fazer ali? O mais rápido possível, reestruturar o processo de handover, na verdade, né? A gente entrar dentro do processo comercial, eu sei que às vezes é um pouco mais complicado, mas chamar o time comercial para revisar ICP, para revisar aquela famosa frase que o Lincoln Murphy sempre usa, né, das sementes do churn são plantadas cedo, na verdade, né? Então, como que iniciativas que a gente faz isso, né? Então a gente fez aqui nesse caso um kickoff espelhando ali totalmente o pitch comercial, obviamente que a gente repaginou também o pitch comercial, né? E ter um marco, milestones formal de primeiro valor, e acho que aqui cabe um outro parênteses que daria uma outra palestra, né? Parem de ficar tentando achar que onboarding naturalmente tem que ser baseado por tempo, tá? Os micro milestones dentro da tua jornada de onboarding, ou principalmente, né, o teu critério final de ativação, ele nunca tem que ser baseado em tempo, ou alguém falou que tem que durar 90 dias o onboarding, na verdade. O cliente passa aqui, o meu primeiro checkpoint é 15 dias, depois mais 15 dias eu vou ter o segundo checkpoint. Não, condicionem esses milestones a justamente aquele KPI da promessa que foi comprada, né, e encontre, use o kickoff para transformar o kickoff muito menos em um processo de apresentar sua empresa, mas um processo de discovery, de identificar a causa raiz, de usar técnicas de 5 porquês para investigar e aprofundar realmente no final qual que realmente é a transformação que o cliente quer, para que a gente saia com uma transformação disso e use micro milestones ali dentro da jornada para que a gente consiga estar sempre orientadas a impacto, a ROI, a ativação daquele KPI que tinha sido trazido, né? Então esse foi o processo que a gente aconteceu aqui, e consequentemente, como eu falei, a gente reduziu aí em 6 meses de operação, né, menos 46,8%, né, o objetivo, inclusive nesse projeto a gente tinha uma meta de reduzir 40% de churn, senão a gente tinha que devolver, né, 50% do valor que eles investiram na consultoria, né, a gente bateu mais de quase 50% aqui de redução estrutural, aqui está MRR, mas foi na verdade no net churn, né, justamente porque a perda de valor foi interrompida antes, né, não porque a negociação em si melhorou,
né? Então o churn ele começava na venda e não no processo de CS, e não na renovação em si, né? Então o motivo importa muito mais que o número, na verdade, né? Acho que ninguém deu desconto, na verdade, né? O aprendizado que essa empresa tatuou na parede o churn começa na venda, não na renovação, mas também, né, além disso, a gente precisa ter micro milestones orientados para que converse sempre a mesma linguagem, né? Então, acho que é isso, né? Esse que traz um pouco essa visão aqui dessa falsa promessa, né? Então, o churn concentrado nos primeiros meses, o diagnóstico, a promessa da venda divergia da entrega do onboarding, intervenção, handover estruturado, kickoff espelhando o pitch, resultado, redução de 46% no MRR churn, aprendizado, o churn não começa na venda, o churn começou na venda e não na renovação, tá? Um segundo contexto, uma empresa SaaS, né, um software de gestão clínica, vamos dizer assim, é uma health tech, tá? Aparecer com o Health Score verde para todo mundo, na verdade, né? Acho que essa é a melancia perfeita, na verdade, né? Que a gente fala, né? O Health Score verde, clientes estavam usando a plataforma todo dia, um relacionamento excelente, né? Mas do nada sendo pegos desprevenidos, né? O contato que o CTO fez comigo quando ele me chamou foi justamente isso. Pô, a gente está do nada, a gente está sendo pego de surpresa, né? Enfim, uma empresa que cresceu rápido demais. Então, né, a gente sempre fala, né, a dor do crescimento, né? Então, consequentemente, aí trouxe algumas visões. Então, o sinal invisível apareceu numa pergunta simples que geralmente a gente fez para eles, né? Quanto que esse cliente ganhou com vocês, né? Quando vocês conseguem ter claro isso, né? E aí, obviamente, um silêncio na sala, ninguém sabia responder, né? Então, por isso é importante aquele teste do baseline lá que eu fiz com vocês antes, porque geralmente é o silêncio que dá, né? Você sabe quanto que era o antes e o depois do cliente com vocês, né? Então acho que é isso que é importante nisso, né? Então é a visão, né? Como a gente fala, né? Saúde aparente, verde, NPS alto, acesso diário, né? Cliente operando um software com maestria, mas ninguém em nenhum lugar, né, conseguia comprovar o retorno financeiro para o CFO dele, né? Então o uso em si não é valor, né? E se não tiver nenhum baseline de ROI, o uso é cego, né? Então, como a gente falou aqui, muito uso, ótimo relacionamento, Health Score verde, mas nenhuma prova de ROI e o decisor ausente, né? Eles estavam muito em contato com usuários táticos ou operacionais e em nenhum momento organizavam ou orquestravam momentos para trazer o decisor e para gerar algum tipo de valor que realmente faça sentido para ele, na verdade, né? Então, o que foi feito aqui, na verdade, para esse cliente, né? Então, o diagnóstico que a gente teve nesse processo, né? Então, algumas intervenções a gente fez, 3 frentes iniciais, né? Então, a gente ter uma definição de baselines de ROI lá no processo do processo do kickoff, né? Depois a gente até levou para o processo comercial, mas inicialmente a gente começou no kickoff para não interferir no processo, né, de uma outra área, vamos dizer assim. Então, mas a gente usou esse processo muito para usar e transformar o kickoff nesse momento, né? A gente ter essas EBRs com mais constantes, com uma cadência fixa, né, com uma biblioteca de evidências validada pelo decisor, né? E de novo, nada de desconto, nada de reunião de salvamento, na verdade, né? Então, esse caso também ele traz uma distinção ali, que o cara estava satisfeito, mas no fim das contas, quem assina a renovação é o decisor. Então, são pessoas diferentes, olhando para coisas diferentes, né? Não adianta a gente satisfazer o usuário e abandonar o decisor, né? É como a gente tiver, como a gente brinca, né? A gente vai estar regando a folha e esquecendo a raiz ali, na verdade, né? Então, então a gente não deu desconto, a gente não aumentou o volume de reunião, na verdade, né? A gente não mexeu no preço, a gente mudou o ciclo de valor. Então, retenção antecipada é isso, na verdade, né? Então, por quê? Né? A lógica da escolha, né? Por que a gente escolheu essa intervenção em si, né? Porque, enfim, a intervenção ela ataca justamente isso, né? Como que a gente consegue, de uma certa maneira, encontrar mecanismos para a todo momento estar reforçando aquele ROI, né? O quanto que a gente está demonstrando isso é muito crítico, principalmente em serviços, na verdade, né? Que serviços, eu digo serviços que não são software, na verdade, né? Nós temos clientes aqui que são agências, que são consultorias, que são assessorias, enfim, que acabam trabalhando muito nesse processo de não ter necessariamente algo para tangibilizar o que o cara comprou,
né, o que, né, a métrica geralmente chama de dissonância cognitiva, na verdade, né, quando depois da compra, né, então é muito difícil tangibilizar uma compra de serviço, então a gente tem que encontrar uma forma, nem que seja encontrar algum indicador, tem que gerar algum indicador, na verdade, né, o cara passa pela uma roleta da academia, ele gera um dado ali, né, então se não tem o dado, cria o dado, né, então tem que ter uma forma de tentar encontrar o dado, né, e usar isso como uma forma de comprovar o ROI, na verdade, ali, na verdade, né, e sempre trazendo o decisor na sala, né, até a validação formal, né, sair, acho que isso é muito importante dentro do processo, né, então com isso, né, a gente reduziu aí 30% o churn, né, acho que a mudança em si não foi o foco de aumentar o uso, ou fazer com que o cara usasse mais, ou consumisse mais, ou acessasse mais features, as sticky features em si, mas foi aumentar as evidências, né, o uso não protege o contrato, né, o valor comprovado em si, aí sim isso protege, né, então o uso em si não é igual ao valor, na verdade, né, então acho que é essa ilusão do uso, né, então a empresa sabia responder quanto o cliente ganhou conosco, muito uso operacional, zero comprovação de retorno, a intervenção foi usar essas EBRs muito focadas exclusivamente em ROI com o decisor, consequentemente a gente reduziu 30% no churn geral, o aprendizado é que o uso não é valor. E o terceiro contexto, uma EdTech, né, que tem milhares de alunos, então aqui a gente tem uma operação Tech Touch, desenhou uma operação Tech Touch para ele, né, mais de 10 mil assinantes, na verdade, né, um número gigante de cancelamentos, né, acho que a grande maioria dos cancelamentos ocorrendo antes do primeiro momento de valor, obviamente não tinha nem desenhado ali o que era valor, na verdade, né, acho que é o mais traiçoeiro em si, né, porque o aluno estava indo embora antes de ganhar qualquer coisa, na verdade, né, e acho que é um erro muito clássico aqui, né, o time gastando muita energia tentando aumentar o tempo logado, né, de gente conectada, né, contabilizando mal, DAO, etc., né, sem nenhum tipo de vitória, né, então acho que aqui a gente tem essa visão, né, de que quem não sente o gostinho da primeira vitória ou do first value ali, né, nunca chega a renovação, e é por isso, né, reforço que o first value não tem que ser baseado em tempo, né, mas tem que ser baseado em um gostinho de como é que vai ser toda a transformação que ele vai ter, né, então toda a régua de métricas ali olhava para frente, mas o buraco em si estava atrás, né, então o valor começou justamente a escapar nesse momento aqui, né, pós-onboarding é o primeiro valor, né, então o que a gente quer entender aqui, na verdade, né, é que o indicador preditivo estava errado desde o início, né, nunca foi login, né, sempre foi ativação. A nossa intervenção foi um redesenho completo da jornada, com uma detecção precoce, mais automatizada, e o foco absoluto no momento de valor, né, a gente construiu os value cards, na verdade, né, que são artefatos, né, a gente até tinha pensado em trazer, mas como em função aqui do tempo, né, que já está meio corrido aqui também, não vou conseguir trazer, mas fico também totalmente à disposição para mostrar esses artefatos, como que a gente construiu isso para os clientes, né, essas previsibilidade de verdade em si, né, um indicador preditivo real, proprietário, que a concorrência não tem, na verdade, né, então foi meio que nesse processo, assim, né, como que a gente, né, define um KPI próprio, né, customizado, que isso conseguisse nos trazer uma visibilidade real, né, de que o primeiro que seja algo mais preditivo, real, proprietário, mais coisa específica de cada um deles, né. Bom, enfim, aí agora traz um pouco do que eu pedi para vocês guardarem lá atrás, né, que esses três casos de uma certa maneira têm em comum, é que todos de uma certa maneira começaram, né, exatamente iguais, né, os mercados eram diferentes, o padrão era exatamente o mesmo, na verdade, né, em todos, né, o que parecia ser uma coisa era outra, né, então o que parecia ser login era health score, churn, né, o problema de relacionamento era valor, era governança, era perda progressiva de valor, era falta de evidência, né, então muitas vezes o que a gente acha que é expectativa, uso e engajamento, na verdade 100% das vezes vai ser valor, né, valor, 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 na verdade, né, e a intervenção ela sempre aconteceu na causa. É o único lugar onde a gente consegue atacar para conseguir, de uma certa maneira, reduzir e ser mais preditivo para identificar isso, né? Então, 3 empresas, 3 casos, o mesmo ciclo, né, com 3 rupturas diferentes, né? O padrão sempre focado muito em alguma ruptura dentro do ciclo de valor, né?
Então, né, o elefante na sala, né, o Health Score tradicional não enxergou nenhum dos três, na verdade, né, porque o Health Score ele enxerga o Health Score que ele enxerga pergunta aquelas perguntas que a gente fez, né, sempre lá atrás, né, tem ROI financeiro, tem ROI operacional, o decisor validou o retorno, tem ciclo de evolução contínua, né, então acho que a resposta para a gente saber se funcionou ou não, na verdade, né, ela também é sistêmica, na verdade, né, então a gente precisa entender, parar de agir, né, pensar em questões comportamentais, mas agir muito na evolução do valor, porque, como a gente viu no caso do CFO, ele não administra o lucro, ele administra o que impacta, o que influencia no lucro, né? Então, como que a gente sabe, né, que funcionou, e como vocês vão saber que funcionou, né, essa operação em si, ou qualquer atividade que vocês começar a implementar na empresa, né, de vocês, né? Então vai ser muito nesse processo, né, de ter uma comprovação de ROI, a tangibilização de ROI, ter um artefato, algo que traga essa validação do decisor, né, expansão orgânica, previsibilidade, né, aumento de NRR, na verdade, né, porque tu vai naturalmente destravar, tu vai segurar o cancelamento, vai destravar a expansão, venda na base, na verdade, né, e naturalmente tu vai retroalimentar todo o sistema, né, tu vai ter um marketing mais eficiente, vai ter impactos ali também no teu posicionamento de marketing, vai ter impactos numa maior eficiência do teu CAC, um payback do CAC melhor, vai ter impactos em indicadores do processo comercial também, porque o ciclo de venda vai ficar mais curto, na verdade, né, tu vai ter, tu vai refinar o teu critério de qualificação no pré-venda também, porque tu vai ter dados mais assertivos, né, então acho que a resposta é essa, na verdade, né, é essa visão sistêmica, na verdade, né, então o principal disso tudo, né, é que em qualquer um desses três casos é o aprendizado, né, o aprendizado ele tem que virar um ativo organizacional, né, ele tem que ser algo documentado, né, que alimente, né, ou retroalimente, né, vendas, produto, onboarding, o próprio CS, na verdade, né, uma captura em ação, né, então a empresa sempre se manter cada vez mais inteligente do que era antes do problema, acho que essa que é a ideia, né, empresas que aprendem, acho que esse que é o conceito que fecha a nossa conversa em si, né, então conduzindo mais para a parte final aqui já da apresentação, né, o que a gente busca enquanto transformação é que CS deixe de ser orientado somente para retenção, né, para processos de retenção de expansão, os processos que eu cuido da minha caixinha aqui, mas que ele seja uma central de inteligência, e é isso que a gente tem conseguido levar aí para os nossos clientes e levar isso como transformação, né, como essa nova onda, né, essa terceira onda, essa quarta onda de CS, né, o CS mais do que gerar receita, mas ele gera esse aprendizado contínuo do fluxo de valor para toda a organização, na verdade, né? Então acho que gerar esse conhecimento ele passa a ser um produtor de inteligência, na verdade, né? Porque acho que cada cliente gera conhecimento, gera objetivos, e acho que vem essa pergunta, né, que separa empresas que acumulam de empresas que esquecem, na verdade, né? Se esse conhecimento ele permanece na empresa ou ele vai embora no crachá do CS que saiu, na verdade, né? Então, muita coisa pode ser copiado, né, funcionalidade, preço, campanha, né? Tem coisas embaixo do iceberg que ele nunca vai copiar. Né? Esses anos de aprendizado estruturado sobre como gerar valor para os seus clientes, acho que essa é a vantagem competitiva invisível, né, que transforma esse CS como um ativo, na verdade, né, porque não vai aparecer em demo, não vai aparecer em pitch, né, não vai aparecer em comparativo de feature, né, só vai aparecer no resultado. Acho que é por isso que eu insisto, né, que ajustar Health Score com métricas de uso só fabrica ilusões, né, melhores, né? O que a gente precisa não é uma ferramenta nova, é uma nova fundação, na verdade, né? Porque o erro mais comum e mais caro, né, continua sempre sendo o mesmo, né? Empresas tentando aí recuperar contratos quando deveriam estar focadas em recuperar valor, né? E aí o combinado ali do primeiro slide, né? Quais perguntas, né, que vocês podem ter para aplicar na segunda-feira, né? Pega o celular, anota aí, né? Quando que o teu cliente deixou de evoluir, né? Em qual etapa do ciclo de valor, né? Que evidência que está faltando, né? Que evidência que está faltando, né? E qual intervenção você vai fazer que consegue executar ainda nessa semana, né? Então, nada de ferramenta nova, nada de consultoria, nada de orçamento, só uma troca de objeto aqui, né? Então, no dia que teu time conseguir responder essas 4 perguntas com naturalidade, ele parou de ficar gerenciando contratos, gerenciar contas,
né, e começou a gerenciar o ciclo do valor. Né? Acho que essa é a promessa, essa é a transformação cumprida, na verdade. Né? Então, acho que, né, um paralelo aqui para fechar, décadas atrás a gente, né, sempre ficou muito focado em qualidade, que era um departamento, né, hoje responsável, pensa bem, tipo, qualidade, né, gestão de qualidade, isso sempre foi, né, atrás era um departamento, hoje ele já é algo perene dentro das organizações, né, é algo que faz sentido, responsabilidade da organização inteira, assim, né, e ninguém pensa diferente disso. Então a governança de valor, ela vai fazer esse mesmo caminho, né, e quem levantar essa bandeira primeiro dentro das operações, cada vez mais estão percebendo isso. Né. Então, acho que a pergunta final, de encerramento aí, de reflexão, é a mesma que eu queria que atravessasse aí meio que o estacionamento aí com vocês, se o teu Customer Success está focado na administração de clientes ou está focado na administração do ciclo de valor, tá bom? Enfim, é isso. Esse é o momento da nossa pesquisa. Fico totalmente à disposição aí da nossa palestra. Fico totalmente à disposição para a gente bater um papo. Obrigado. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre mim, procura lá no meu LinkedIn, Duda Koch, tá? Tem também o meu Instagram, o ponto Duda Koch, mas tenho atuado mais no LinkedIn, né? Vocês vão ver lá que tem uma frase no meu banner lá que fala, né, que criar valor gera crescimento, mas capturar valor que gera riqueza. Tá bom? Um abraço para vocês e até mais.